Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria começar perguntando rapidamente, quem conhece o nosso trabalho na Venda Mais? Seja da revista, seja do site, da internet, e-zines, quem conhece? Para vocês, meus clientes, muito obrigado. E agradeço muito por terem vindo. Aos que não estão ainda, eu espero que até o final da palestra eu convença vocês de assinar a revista Venda Mais. Ok? Muito bem. Quem aqui é vendedor? Levante a mão, por favor. Muito bem. Quem é gerente, supervisor ou trabalha com uma equipe de vendas? Levante a mão, por favor. Quem é dono da empresa ou dona da empresa, empresário? Levante a mão, por favor. Levantou 3 vezes a mão? Sim, né? Então faz de tudo um pouco. Maravilha. Muito bem. A minha apresentação de hoje é uma apresentação diferente, porque vai ser estilo aula. Sempre me perguntam, Raul, como é que eu faço para desenvolver uma equipe de sucesso em vendas? Com 14 anos de experiência já de editor da revista, nós começamos a notar que existem algumas características dos campeões de vendas que se repetem. Daí que veio o tema da palestra, que é o chá das vendas. O que é o chá das vendas? O chá é C de conhecimentos, coisas que os vendedores precisam saber. H de habilidades, as habilidades que um vendedor precisa desenvolver para poder realmente vender com consistência e sucesso. E o terceiro A é atitudes. Quais são as atitudes, os comportamentos que um vendedor precisa ter para que ele realmente consiga se manter motivado, com persistência, sempre estimulado a trabalhar mais. Ok? Vamos começar falando dos conhecimentos. Os conhecimentos que um vendedor de sucesso tem que ter são 6. Conhecimento de produto ou serviço, conhecimento da concorrência, conhecimento do mercado, conhecimento dos seus clientes, da própria empresa onde trabalha e como as coisas funcionam e os conhecimentos gerais. Ok? Então, são 6 conhecimentos. Produto ou serviço, concorrência, de mercado, clientes, da própria empresa e conhecimentos gerais. O que eu quero fazer hoje com vocês? Vou dar um exercício para ser feito de maneira individual ou depois em grupo, como se fosse um treinamento, na sua empresa. Para cada um desses conhecimentos, eu quero dar um exercício para você trabalhar isso. E vou mostrar a importância disso. Começando pelo conhecimento de produtos e serviços. Por que é tão importante conhecer bem o produto ou serviço que você vende? A maior parte dos vendedores acha que conhece bem. Acha que sabe o que está vendendo, mas não sabe. Conhecimento de produto ou serviço, bem feito, é você transformar uma característica em benefício. É uma grande diferença. Outro dia eu vou numa loja comprar uma camisa social. Chega um vendedor e me apresenta 2 opções. Uma de R$120, outra de 380. As 2 camisas, para mim, parecem muito iguais. Elas são parecidas. Eu pergunto para o vendedor, qual é a diferença dessas 2? Por que uma é tão mais cara do que a outra? E ele me diz, veja, esta aqui é de algodão egípcio. Oh! Eu fico pensando, e o Kiko? Certo? E o Kiko? O vendedor me falou como se tivesse que... Nossa, que coisa incrível! Algodão egípcio. E eu estou pensando, e o Kiko? Eu vou alugar um carro. A vendedora me diz, nós temos 2 opções. Essa aqui é R$40 mais cara do que essa aqui. Por que este carro custa R$40 mais caro do que o outro? Porque este tem faróis Xion. Oh! E o Kiko? Me transforme isso num benefício. O que eu tenho com isso? Toda vez que eu vejo um vendedor falando numa característica, eu fico pensando, e o Kiko? Você tem que transformar aquilo que você está dizendo num benefício para o cliente. Aí ele valoriza. Lembre de uma fórmula, então, que é X tem Y, então Z. Se este carro tem motor 1.0, então ele é mais econômico. Se este carro tem faróis Xion, então ele ilumina melhor à noite ou em dias de chuva. Se este computador tem tanto de memória, então não fique só na memória, não fique só na característica. Serviços é exatamente a mesma lógica. Transforme aquilo
num benefício. Esta camisa tem algodão egípcio. E daí, pense sempre, o que eu estou falando, passa no teste do Kiko, passa no teste do Edaí, aí você tem realmente um benefício, e não uma característica. Então, o primeiro exercício que eu acho que todo vendedor, toda vendedora deveria fazer é pegue uma lista de todas as características do teu produto ou serviço e transforme em benefício. Inclusive, é uma brincadeira que você pode fazer na empresa. Vamos ver quem consegue colocar mais características, vamos ver quem consegue fazer mais benefícios. E você muda o jeito como a equipe de vendas fala com seus clientes. Segundo exercício que eu quero falar hoje é sobre conhecimento de mercado. Conhecimento de mercado tem a ver com posicionamento. Posicionamento é um conceito que foi criado pelo Michael Porter quando ele estava falando de estratégia competitiva e vantagem competitiva. Basicamente, ele diz que uma empresa tem duas opções. Ou ela é preço baixo, ou ela é diferente. No meio, tem um lugar triste e solitário chamado mata-burro. Por que vocês acham que o mata-burro se chama mata-burro? Quem que morre ali? Exato. Então, você tem que optar se você é preço baixo ou se você é diferente e conviver com isso. Porque, geralmente, quem tem preço baixo não tem muitas coisas a mais a oferecer, só a não ser o preço baixo. E a equipe de vendas reclama, dizendo, eu gostaria de ter outras coisas. Mas não pode, porque é preço baixo. Quem tem diferença, provavelmente vai ter um preço mais alto. A equipe de vendas vai reclamar, nosso preço está alto. E gostaria de ter um preço baixo, mas não pode, porque é diferente. Veja que a minha posição, meu posicionamento, define claramente que tipo de vendedor eu vou recrutar, como que eu vou remunerar ele, como que eu vou treinar, o que que eu vou treinar, como eu vou supervisionar, como eu vou estabelecer metas. Tudo isso está ligado diretamente ao posicionamento. De vez em quando me perguntam, Raul, como é que eu faço para me diferenciar? Diferenciar, se você parar para estudar, existem 4 grandes formas de você se diferenciar. Preço baixo está lá, já de cara. Quando um cliente quer preço baixo, vai procurar um fornecedor de preço baixo. Os que tentam ser diferentes têm 4 opções. A primeira é excelência de produto ou serviço. Ou seja, tecnicamente falando, dentro das especificações, sejam quais forem, o meu produto ou o meu serviço é o melhor que existe no mercado. Significa que, muitas vezes, eu vou ter também um preço maior do que o da concorrência. Também significa que a minha equipe de vendas tem que saber defender este produto ou serviço e, principalmente, o que eu chamo de integridade de preços. Porque sempre que alguém estiver vendendo excelência de produto ou serviço, vai encontrar uma objeção comum, que é, está caro. E minha equipe tem que estar preparada para lidar com isso. Porque senão, de tanto ouvir que está caro, vai começar a achar que realmente está. Aquilo entra na cabeça do vendedor. Segunda forma de você se diferenciar, facilidade de acesso ou conveniência. Ou seja, sou rápido, sou ágil, tenho pronta entrega, tenho estoque. Você pode fazer o pedido pelo site e acompanhar. Você pode ligar para o celular do vendedor a qualquer momento. Isso é conveniência, acesso. As pessoas que querem rapidez e pagam por isso. Veja que o vendedor também é influenciado por este posicionamento. Se eu trabalho numa empresa que oferece facilidade de acesso e conveniência, eu tenho que ser fácil de acessar, responder rapidamente e-mails, telefonemas, etc. Outra forma de me diferenciar, serviços de valor agregado. Serviços de valor agregado é quase como se fosse uma consultoria. Você, que é o especialista, chega para o teu cliente e recomenda uma solução. Imagine que eu vou montar um home theater na minha casa. Eu tenho a opção de comprar televisão numa loja, comprar caixa de som noutra loja, comprar aparelhagem noutra loja. Levo tudo para minha casa, abro as caixas, aí começo a furar a parede, coloco tudo e eu monto tudo. Quantos de nós poderíamos fazer isso corretamente aqui? Poucos. Então, o que eu faço? Contrato uma empresa especializada que vem e que me recomenda uma solução. Veja que este vendedor também é um vendedor diferente, porque ele vai ter uma postura de fazer perguntas, de apresentar projetos, de conhecer melhor o cliente, de fazer um levantamento rigoroso de necessidades, de questionar muitas vezes o cliente. O que eu vejo às vezes? A postura do vendedor submissa, mas ao ponto de ser humilhante. Imagine uma cena assim, eu vou no médico, e o médico me diz, Raul, por que você veio aqui? Doutor, estou com uma dor de cabeça.
E ele anota, dor de cabeça. Raul, por que você acha que você está com dor de cabeça? Digo, estou viajando muito, dormindo pouco, trabalhando, eu acho que eu estou meio estressado. Anota, está estressado. E por que você acha que está estressado, então você tem dor de cabeça? É isso? É, então tá bom. E quando você está com dor de cabeça, você toma o quê? Eu digo, eu tomo uma aspirina. Ele anota, toma aspirina. Raul, o negócio é o seguinte, você está com dor de cabeça. Deve ser porque você está estressado. E eu te recomendo aspirina. Diz, pô, que belo doutor, hein, que você me saiu. Todo mundo ri quando eu conto essa história do doutor, mas se você parar para analisar como a venda é feita hoje, é exatamente isso que acontece. O cliente chega na frente do vendedor e fala, eu tenho isso, eu quero isso aqui, e o vendedor diz, sim, 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 e estou aqui. Quem que é o especialista? É você que é o especialista. Serviço de valor agregado é justamente assumir isso. Então, é uma solução. E a última é a experiência do cliente. A experiência do cliente, eu mapeio todos os pontos de contato do cliente com a minha empresa e vou fazer com que este ponto de contato seja um momento de encantamento, de excelência. Isso é experiência do cliente. Está muito ligado a serviços também. Muito bem, eu tenho que definir qual é meu posicionamento de mercado. Minha equipe tem que entender isso. Ela tem que saber defender qual é a nossa posição. Porque é isso que ela vai defender na frente do cliente. E se o cliente falar, está caro, você tem que aprender a justificar isso. Mostrando o quê? Benefícios. Por isso que a gente começa com os benefícios. Tudo isso é diferenciação. O segundo exercício é, defina qual que é teu posicionamento. Pegue a equipe de vendas e diga, qual é nosso posicionamento? Por que nós somos assim? Por que nós somos diferentes? Que tipo de comportamento espero de você, vendedor, a partir do momento que a empresa definiu que esta é a nossa posição? Qual é nosso posicionamento? Terceiro exercício ligado com o conhecimento que você precisa saber. É o conhecimento da concorrência. Com conhecimento da concorrência, a maneira mais fácil de você trabalhar é o que se chama matriz de priorização. Vou fazer uma matriz de priorização simples com vocês, vocês vão entender. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um executivo que voa de avião para cá e para lá trabalhando. E eu quero entender como é que é o processo de escolha dele de uma passagem aérea. Como é que ele escolhe uma empresa aérea? Então, vou fazer uma matriz. A matriz começa assim. Você define lá em cima quem vão ser as empresas concorrentes. Aqui eu tenho 4 empresas. A empresa T, a empresa V, a empresa G e a empresa O. Ok? São exemplos fictícios, não estão ligados com nenhuma realidade. Aí eu pergunto para a pessoa que vai comprar a passagem, quais são os critérios de escolha que você usa na hora de comprar? O que é importante para você como consumidor na hora de comprar uma passagem ou de voar por uma empresa aérea? E ele me diz, bom, a coisa mais importante para mim são as opções de horário. Depois eu vou ter sala VIP. Se tiver sala VIP, para mim é importante. Aí plano de milhagem é muito importante, o voo direto e sem escalas também, porque economiza o tempo. E para terminar, o lanchinho de bordo. Ninguém aguenta comer mais barrinha e suco de manga light. Então, isso aí para mim é importante. Muito bem, eu tenho já muito claro na minha cabeça como pensa este cliente e posso fazer um posicionamento de uma empresa contra os concorrentes, entendendo para este cliente o que é importante. Este cliente eu peço para ele dar notas. Ele dá nota 9, que é a melhor nota, para todos os itens da empresa T. Ele dá 3 para todos os itens da empresa V, que é uma nota neutra. E para G, ele dá algumas notas altas, notas neutras e notas baixas. Muito bem. Se você parar para fazer esse exercício, você vai notar que você pode criar o que eu chamo de blindagem contra a concorrência. O que é blindagem contra a concorrência? É você entender quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos e treinar a equipe de vendas para lidar com esses pontos fortes e fracos. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos a empresa V. Vamos dizer que nós somos a empresa V e nós estamos fazendo um exercício de blindagem contra a concorrência. Se eu for me comparar contra a empresa G, eu sei que eu ganho deles em 2 coisas. São pontos positivos que eu tenho. Isso são
argumentos de venda que eu posso usar. Por outro lado, eu sei que eles ganham de nós em duas coisas. Sei que o nosso concorrente vai nos atacar, porque esse é um ponto fraco contra aquele concorrente específico. O vendedor da outra empresa vai usar esse meu ponto forte para convencer o cliente a viajar com ele e não comigo. Eu tenho que estar preparado para lidar com essas objeções. Daí que vem o termo blindagem contra a concorrência. Eu vou saber meus pontos fracos, eu sei quais são os pontos fortes e eu reforço eles através de um exercício, que pode ser feito individualmente ou em grupo. Esse é o meu terceiro exercício para quem quiser realmente desenvolver as características de um vendedor campeão. Crie uma matriz, escolha quais são os concorrentes que você vai se comparar, escolha um produto, pense como cliente, o que é importante na hora de comprar, faça essa lista e aí dê nota. Você dá nota. Para esse concorrente, nesse item aqui, ele é melhor do que a gente. Esse aqui, somos iguais. Esse aqui, a gente é pior. Faça esse exercício e treine a tua equipe a lidar com uma objeção que vai surgir naturalmente. Teu concorrente tem tal coisa. Você tem que estar preparado para responder isso. Quarto conhecimento, quarto exercício, é o conhecimento do cliente. Existem o que se chama de motivadores de compra. Todo mundo que vai comprar, compra por algum motivo. Os motivadores de compra são basicamente 5. Uma pessoa compra para buscar lucro ou vantagem. Ela compra para evitar prejuízo ou perda. Ela compra para evitar a dor ou o incômodo. Para sentir prazer e para aprovação social, que é status, que era o destaque. Se eu sou um bom vendedor, uma boa vendedora, eu estou olhando para um cliente pensando qual destes motivos ele está comprando. Ele tem um benefício que ele está procurando, ele tem um problema que ele quer resolver, mas ele tem um motivo de compra. Veja que uma pessoa que está buscando lucro, não adianta ficar para ela falando de sentir prazer, ou de que ela vai ter status e aprovação social. A única coisa que interessa para ela é a vantagem que ela vai levar. Da mesma forma, se ela está comprando por medo, para evitar uma perda ou prejuízo, não adianta ficar enfatizando o lucro. Eu tenho que achar o canal certo da pessoa, como se fosse um cofre. Eu tenho que ir decifrando qual que é primeiro. Todo mundo tem uma sequência na hora de fazer compras. Qual é a sequência correta para esse cliente? É o grande desafio de todo vendedor e toda vendedora, porque você começa a falar no mesmo canal que ele fala. Meu exercício aqui é um exercício muito simples. Se eu tenho 5 tipos de motivador de compra, como é que eu faço para reconhecer um cliente através das perguntas que ele faz? Então, por exemplo, se eu pegar um cliente que está buscando lucro ou vantagem, quais são as perguntas que ele faz? Faça esse exercício, é muito interessante, porque geralmente essa pessoa vai começar a fazer um tipo de pergunta e ela vai buscar um tipo de informação. E aqui está querendo evitar dor ou incômodo, também vai fazer um tipo de pergunta. Se o bom vendedor entender isso, ele começa a responder essas perguntas no mesmo canal. Se você tivesse a capacidade de gravar e assistir um vendedor amador ou incompetente vendendo, você ia ver claramente o comprador dando sinais de que ele quer uma coisa e o vendedor insistindo em falar em outra, porque ele não entendeu esta lógica. Então, o exercício é esse. Pare para pensar. Desses motivadores de compra, são 5. Quais são as perguntas que esta pessoa faz? Como eu reconheço esse comprador? Quinto conhecimento, conhecimento da própria empresa. É inacreditável como em algumas empresas o departamento de vendas parece estar em guerra com o resto da empresa. Somos nós contra os outros. E eles são sempre incompetentes, desgraçados, estão no nosso pé, não sabem o que é vender, né, não gostam de dinheiro, né, uma série de coisas. A verdade mesmo é que está todo mundo junto e precisa dos dois para trabalhar. Isso foi capa da Venda Mais, que era vendas contra o resto da empresa. Muitas vezes o resto da empresa não entende como nós trabalhamos e nós também não entendemos por que eles são daquela forma. Em algumas empresas começou a se fazer o que se chama de job rotation. O que é job rotation? É você troca de função e diz, vendedor, você vai trabalhar lá no financeiro por uma semana. Fica lá, quero ver você trabalhar no financeiro. Você vai aprovar cadastro uma semana. Fica lá aprovando cadastro, quero ver você aprender a fazer. Não, você vai trabalhar na entrega. Vai lá ser motorista, quero ver você ser motorista. Esse tipo de coisa. O vendedor volta com uma visão diferente. E vice-versa. Ele diz, é desgraçado, então vai vender você. Mas isso é ótimo, é muito rica essa experiência.
O conhecimento da empresa é justamente isso. Como funcionam as coisas aqui. Se você fizer o que se chama de 5W2H, você mais ou menos tem uma direção do que um vendedor deveria saber para lidar bem com o resto da empresa. Ele tem que saber o que cada departamento faz. Onde é que as coisas acontecem? Quem é que faz isso lá dentro? Quando que faz? Quanto tempo demora? Quanto tempo precisa? Quanto gasta? Quanto custa? Como isso é feito? Quais são os processos, os procedimentos? E, principalmente, por que isso é feito? Tudo tem uma lógica. Então, um bom vendedor deveria receber, quando entra na empresa, um manual de boas-vindas. Coisa mais triste que existe no mundo é alguém ser contratado como vendedor ou vendedora, darem uma pasta para ela, dizendo, está aqui, ó, isso aqui são os produtos da nossa empresa, está aqui a tabela de preço, vai para casa estudar, amanhã você volta e pau na mula, tá? Pô, mas você realmente acha que essa pessoa vai estar preparada para lidar? Depois começa a ter problema, não sabe por quê? Lógico, não foi preparada. Tem um restaurante fantástico na Bahia, é uma das melhores churrascarias do Brasil e está em Salvador. Um garçom, para poder atender um cliente, fica 3 meses de trainee. Por quê? Porque ele tem que saber tudo de vinho, tem que saber tudo de queijos, tem que saber tudo de carnes, tem que saber tudo de como atender um cliente, sabe tudo sobre as sobremesas, sabe técnicas de venda, porque ele vai oferecer sempre um vinho a mais, uma sobremesa a mais, é ali que o restaurante ganha dinheiro. 3 meses, um garçom. E aí você chega numa empresa, o cara fica 3 dias e vai vender, para falar com a pessoa mais importante da empresa, que é o cliente. Está errado. Como é esse manual de boas-vindas? Pare para pensar, um vendedor tem todas as informações que ele realmente precisa para fazer um bom trabalho? Porque senão começa a ter falhas de comunicação interna. E você faz pesquisa de satisfação interna, o vendedor falando, não nos comunicam. Está errado. Então essa comunicação interna é muito importante. Para terminar, o 6º conhecimento e último, conhecimentos gerais. Uma das coisas mais fortes que surge em qualquer pesquisa de perfil de vendedor e vendedora campeão é que a principal característica deles é uma sede por conhecimento. É uma curiosidade natural de saber como funcionam as coisas, de estudar mais, de querer saber mais. E não é só em curso ou lendo livros. Isso é muito bom também, mas pode ser conversando com outras pessoas, pode ser viajando, pode ser participando de feiras. Isso é muito importante. E é claro, quando você faz a pesquisa, que os vendedores e as vendedoras campeões têm essa característica. Se você parar para ler, por exemplo, Pense e Enriqueça, tem gente que gosta do segredo. Eu detestei o segredo, falo isso publicamente. O segredo é uma tristeza para quem realmente estuda o assunto. Porque o segredo começa e não termina. Basicamente ele diz, pense. E eu vou pedir para vocês o seguinte, gente, fechem todos os olhos e pensem que vai chover dinheiro. Pensem que vocês vão ficar... Não vai acontecer. Pode testar. Eu já testei e passei a vida e não funciona. Não funciona. Por isso é que eu gosto, se você for voltar atrás e pegar realmente as autoridades no assunto, você vai ver que é muito mais profundo do que isso, e eles conseguiram transformar em superficial algo que é muito mais profundo. Pense em Riqueza, começa o primeiro capítulo com o segredo. É o primeiro. Acontece que tem 12 mais, porque são 13 no total. Tem 12 mais. Pensei agora, o que eu vou fazer? O 4º capítulo do livro Pense e Enriqueça, ou a 4ª lei, no caso, é conhecimento especializado. Napoleão Hill escreveu, se você quer ser remunerado de maneira excepcional, você precisa ser também excepcional em alguma coisa. Então, você tem que estudar a fundo e entender a fundo um assunto. E aí você vai ser remunerado de maneira excepcional. Vejam que interessante, uma pesquisa que foi feita pelo Grupo Cato, publicada na Venda Mais. Quais são as influências de algumas coisas na remuneração do vendedor? Isso aqui é influência na remuneração do vendedor a cada ano. Primeira coisa, ter fluência na língua inglesa. R$4.000 a mais por ano, se você sabe falar inglês. Isso é estudar. Segunda grande influência, aumento no grau de escolaridade. Para cada ano a mais de estudo, mais R$4.000. Depois você tem a idade. Então, quanto mais, a cada 5 anos,
você ganha mais dinheiro. Depois vem a parte da experiência. Veja que experiência também eu estou acumulando conhecimentos. Ou seja, das 10 ou 11 que tem aqui, as 4 primeiras, tudo ligado a estudo. E o que é legal é que você estuda, e isso continua rendendo o resto da tua vida. Presta atenção no item número 10. Cada 10 horas investidas em atualização e aprimoramento de conhecimentos, R$1.000. Cada 10 horas que você estuda, você ganha R$1.000. Ou seja, quando você está estudando, você está ganhando R$100 por hora. Para o resto da tua vida, isso vai se acumulando. Veja a importância. Meu exercício em relação a isso é simples. Leia pelo menos um livro por mês ligado a negócios. Tenha na tua empresa um grupo de discussão de livros. Pegue uma sexta-feira à tarde, ou um dia onde as vendas são mornas e frias, e discuta um livro. Peça para alguém da empresa fazer uma apresentação sobre esse livro. Mas leia, leia. A informação está toda ali. Eu canso de receber e-mails de pessoas me fazendo perguntas básicas, óbvias, de coisas que já estão respondidas em livros. E eu mando de volta dizendo, leia este livro. Aí a pessoa sai daqui dessa sala, vai lá para fora, encontra lá um saguão cheio de livros. Ou está no shopping passeando e vê lá uma loja, uma palmeira, um cestinho de lixo, um livro, e continua andando como se fosse tudo igual. Paisagem. Não é um aquário. Ali tem a resposta, mas você tem que ir procurar. Porque as pessoas ficam esperando que o livro pule nela e diga, que eu me leve, eu tenho a resposta para você. Não tem. Tem lá uns 15, 20, 1000, e você tem que olhar e dizer, este talvez tenha a resposta. E tem. Você sempre acha a resposta num livro. Muito bem. Falamos sobre conhecimentos, dei um exercício para cada um deles. Quero falar agora sobre habilidades. O que são habilidades? Habilidades são coisas que você tem que saber fazer como vendedor. Como nós estamos falando de vendas especificamente, as habilidades que eu vou falar hoje são de venda. Quais são? São 7 habilidades, que são 7 passos da venda, mais um. Primeiro passo é a prospecção. Segundo, abordagem. Terceiro, levantamento de necessidades. Quarto, proposta de valor. Quinto, negociação. Sexto, fechamento. Sétimo, pós-venda. Eu tenho que saber que existem esses 7 passos para poder melhorá-los. Daí que vem a importância do oitavo, que é o planejamento. Por que eu separo o planejamento? Porque uma venda com um cliente vai passar sempre por esses 7 passos. Você pode acelerar o processo, pode pular alguns, mas vai sempre passar pelos 7. O planejamento engloba todos eles ao mesmo tempo. Então, você vai estar prospectando com o cliente, vai estar fazendo uma proposta para outro, vai estar negociando com outro, vai estar fechando, vai fazer um pós-venda, e nisso você tem que estar planejando para fazer tudo isso corretamente. Por isso, eu separo o planejamento. Vamos ver passo a passo cada um deles. Por que o planejamento é fundamental? Imagine que eu tenho 2 vendedores, o João e a Maria. O João e a Maria recebem no começo do mês, cada um deles, uma lista com 100 prospects, 100 clientes potenciais. E está aqui, ó. João e Maria, vocês podem visitar, podem mandar e-mail, podem telefonar, são 100 clientes potenciais. Os 2 receberam a mesma quantidade de oportunidades. O João tem um aproveitamento de 50%. Então, ele vai passo a passo com 50% de aproveitamento. Ele aborda 50, faz 25 levantamentos de necessidades, desses ele notou que ele conseguia apresentar 12 propostas, das 12, 6 deram retorno, ele negocia essas 6, e ele consegue fechar 3. E aí você tem 100% de pós-venda, vamos dizer que ele fez todas as pós-vendas. A Maria, por outro lado, tem um aproveitamento um pouquinho melhor. Ela tem 60% de aproveitamento passo a passo. Significa que ela, com a lista de 100, consegue falar com 60. Fez 36 levantamentos de necessidades, 22, 13, fecha 7 vendas. E vamos dizer que também ela fez todos os pós-venda. Vejam que começa o mês, os 2 exatamente com a mesma quantidade de oportunidades. No final do mês, um vendeu mais do que o dobro do que o outro. Por quê? Porque um é pouquinho mais eficiente no processo. Se eu não entendo este processo, eu não sei como melhorar. Muitas vezes me convidam para uma empresa para dizer, Raul, minha equipe precisa de treinamento em fechamento ou em negociação.
E eu chego lá e o problema não é de negociação. O problema é que a abordagem foi feita errada. A proposta foi apresentada errada. O levantamento de necessidades foi feito errado. E aí sempre vai bater um problema na negociação e no fechamento. Mas não é problema de negociação ou de fechamento. É um problema lá em cima. Por isso que eu tenho que me planejar. Então, vou dar agora exercícios para cada uma dessas etapas. O exercício número 1, para essa parte, é o que eu chamo de um meta-PCX. Então, nós estamos no exercício 7, foram 6 de conhecimento, esse é o primeiro das habilidades. O que é um meta-PCX? Isso aqui é um papel que todo vendedor deveria ter no começo do dia. Pode ser feito na noite anterior, pode ser feito na manhã seguinte, antes de trabalhar, você deveria sempre sair de casa com um meta-PCX. O que é um? Um é, qual é a coisa mais importante que eu vou fazer hoje? O que eu não posso fazer? O que eu não posso deixar de fazer hoje? Isso aqui é a coisa mais importante. Pode acontecer qualquer coisa, essa aqui eu não posso deixar de fazer. A meta é a tua meta mensal. É importante você ter isso fixo no teu cérebro. Qual é a tua meta mensal? Porque eu vejo, às vezes, alguém falar assim, Raul, tive um mês ruim. Você não teve um mês ruim. O mês tem 4 semanas. Para o mês ser ruim, você teve 4 semanas ruins. Não tem 4 semanas. Dentro de cada semana tem 7 dias. Se você só trabalha 6, você teve 6 dias nessas 4 semanas. Esses 6 dias foram ruins, foram se acumulando. Dentro de cada dia, você teve pelo menos 8 ou 10 horas de trabalho. Estas horas foram se acumulando. Na verdade, são pequenos errinhos que vão se acumulando e chega no final do mês e eu tenho um problema. E tem o que o Marcelo Caetano chama de curva do desespero. Curva do desespero começa lá embaixo, tranquila, no dia 1º. Porque é óbvio que a minha meta eu vou alcançar. Aí chega no 5, no dia 10, no dia 15, dia 20, começa a curva a inclinar. E começa a aumentar o grau de ansiedade, chega no dia 25, a curva do desespero está lá em cima, dizendo, meu Deus, não vai dar. E aí começa o vendedor a dar desconto, a dar prazo, a fazer venda sem qualidade. Tanto é assim que em alguns lugares os clientes foram treinados a esperar o dia 28 ou 29, que o vendedor já está desesperado. E aí o cara está segurando o pedido dele para chegar, porque ele sabe que o vendedor vai ter que dar desconto para fechar a meta. Essa é a curva do desespero. Se começasse a trabalhar corretamente no começo do mês, já certinho, não teria acontecido. Por isso é importante ter a meta clara desde o começo. E o PCX é o que é? Prospects, clientes e ex-clientes que você tem que contatar hoje. Você deveria já sair de casa sabendo com quantos clientes e quais são. Com quantos prospects, potenciais clientes e quais são. E com quantos ex-clientes eu vou tentar recuperar. Se você fizer isso todos os dias, te garanto que você vai ter um dia produtivo. Por quê? Porque você se organizou. As coisas mais importantes estão todas ali. Segundo exercício, está ligado à prospecção. Prospecção é você procurar novos clientes. Se você tivesse um funil, prospecção é jogar gente dentro do funil. Eu estou tentando trazer mais pessoas para dentro. Por isso eu gosto muito da lei dos grandes números. Se você quer grandes resultados, você precisa de um grande esforço para que isso aconteça. E se você encontra alguma coisa que está funcionando, faça muito dessa coisa. Continue fazendo muito dela. Mas, enquanto isso, esteja procurando outras opções também. Para prospectar, nós temos muitas opções. Além da visita, simplesmente a visita, eu posso usar o telefone, eu posso usar a internet, eu posso usar o e-mail marketing, eu posso usar a mala direta, eu posso usar feiras e eventos, eu posso usar um monte de coisas. Você vai ver... O vendedor médio geralmente está usando uma, às vezes 2 ferramentas. Outro dia nós entrevistamos o maior vendedor de carros do Brasil. É um senhor aqui de São Paulo que tem 70 e poucos anos de idade. Do bolso dele, desde que ele começou a trabalhar como vendedor, ele manda cartão de aniversário do carro. Parabéns, fulano, faz 1 ano que teu carro está com você. Ele manda do bolso dele, porque ele fala, se eu for pedir para a empresa para liberar, é uma enrolação, não, eu faço do meu bolso, porque é bom para ele é comissionado. E é o maior vendedor de carros do Brasil. Então, use todas as ferramentas que você tem. O outro exercício seria, o que eu posso fazer de diferente para encontrar novos clientes? Esse é um trabalho que tem que parar para pensar e dizer, onde que eu encontro novos clientes? Como é que eu faço para falar com eles? Veja que todos os exercícios que eu estou dando podem ser feitos na tua empresa e você tem aí uma tarde de discussão muito produtiva. Abordagem.
A abordagem é quando eu chego para falar com o meu cliente. Eu tenho que fazer o que se chama de rapport. O que é rapport? Rapport é entrar em sintonia. Não vou entrar muito em profundidade, mas a ideia aqui, eu estou em sintonia, eu estou na mesma onda. Eu estou falando mais ou menos no mesmo ritmo. Estamos, sabe, no mesmo canal. Eu e o cliente somos um só. E eu é que tenho que me adaptar a ele. Muito bem, para você lembrar de como fazer isso, existe uma matriz, ela separa as pessoas. Quem usa muito a razão na hora de decidir e quem usa muito a emoção. Quem é lento na hora de decidir e quem é rápido. E você tem 4 tipos de cliente. Vamos começar aqui por baixo, pela esquerda. Quem é lento e emocional é afável. Afável é aquele cliente que vai te contar a vida dele. Então, você é psicólogo dele, você é veterinário dele, se for o caso. Sabe? Tipo, você é íntimo. Ele te conta da vida, das pessoas. Você sabe que quando você vai visitar ou você vai ligar, já se prepare, porque vai 3 horas no mínimo, certo? E toma café, e toma não sei o quê, então, sabe? Amigo. Então, você vai apresentar a informação de um jeito para essa pessoa, mas também você vai ter que acelerar o processo às vezes, porque se você deixar essa pessoa, vai, não fecha. Se a pessoa é lenta, mas é racional, ela é analítica. O que é um analítico? Tem tesão por planilha. Mas ele adora dados, ele quer que você prove aquilo que você falou. Cadê o gráfico? É esse. Então, o pessoal de contabilidade, financeiro, é isso aí. Ele tem tesão por isso. Você tem que entender isso e apresentar a informação assim também. A pessoa que é rápida, mas emocional, ela é contrária total do analítico. Ela é expressiva. O que é o expressivo? Aquele que, se for um homem, vai falar de futebol, vai contar piada, vai falar de sacanagem, e sempre gestos largos, falando alto, então aquela coisa animada, cheia de energia, e fala, às vezes não fecha nada, certo? Você fala, oh, que legal, o cara é super gente boa e saiu sem a venda, certo? Então esse outro cara que você tem que dizer, calma, como é que eu faço para apresentar para esse cara? E esse aqui você meio que tem que controlar. Porque se você deixar, daqui a pouco estão falando de outra coisa e volta, e vai falar de outra coisa e volta, e assim vai. Você tem que aprender a lidar com esse tipo de cliente. Para terminar, o racional e rápido é o pragmático. O pragmático é aquele que você faz um estudo de 40 páginas para ele, e ele pula as 39 primeiras, e vai lá para o final para ver quanto é que custa. Certo? Tipo, não enrole. Não enrole, não tenho tempo para perder, vamos logo. Então você resume para ele, você dá 3 pontos, você escolhe o que é mais importante, e ele olha para você e diz, cara, não me faça perder tempo, me ajuda a resolver que eu tenho outras coisas. Esse cara é o cara pragmático. Então o checklist que você tem que fazer é uma lista de tudo que você precisa saber para fazer uma venda nota 10. Faça isso, esse exercício. O que eu preciso saber para fazer uma nota 10? Uma venda nota 10 para o meu cliente. O que eu preciso fazer? Quais são as coisas que eu preciso conhecer? Você vai ver que a tua venda vai começar a demorar um pouquinho mais, porque você vai ter que fazer perguntas. Mas aí realmente você vai poder falar que está vendendo. Proposta de valor é um dos passos menos entendidos de todo o processo. Proposta de valor é o seguinte, eu entendo o que o meu cliente quer, o que ele está procurando, o problema que ele está querendo resolver. Eu tenho, do outro lado, os produtos e serviços da minha empresa. E eu tenho que casar os dois, de maneira que isso agrade ao cliente com um valor justo para mim. Isto é proposta de valor. O que o cliente precisa, o que eu tenho para oferecer, que agrade a ele, que seja uma remuneração justa para mim. Muito bem. O que é, então, a proposta de valor? É você achar o benefício certo, com o motivador de compra certo, na sintonia com o cliente, você vai poder dizer, tem uma proposta de valor. Você está falando do jeito que o cliente quer que você fale com ele. Aí você vai ter realmente a proposta de valor. Exercício número 11. A proposta de valor é a resposta a uma pergunta muito simples. Por que o cliente compra de mim além do preço? Pare para perguntar isso numa equipe de vendas e veja que salada que é as respostas que os vendedores dão.
Por que o cliente compra de mim além do preço? Você imaginaria que a equipe de vendas toda saberia responder esta pergunta? Não sabe, e você tem um problema. Porque se ela não sabe por que compra além do preço, o que ela está vendendo? O preço. Negociação. Dicas de negociação. Negociar é fácil se você fez todo o trabalho anterior corretamente. Você pode fazer, além da blindagem que a gente falou, contra um concorrente específico, você pode fazer também um exercício de blindagem contra objeções mais comuns. Quais são as objeções mais comuns? Geralmente as empresas se repetem. Os vendedores de uma equipe ouvem sempre as mesmas objeções. Aqui você vai ter as objeções desse tipo. Agora não. O que você vai responder? Para um cliente que diz agora não. Agora sim, tudo bem. Treine isso. Está caro. É uma técnica oriental de falar, né, que está caro. Aí você fala, está barato. Né, que era o Botelho que falava isso. Preciso falar com não sei quem antes de decidir. O que você fala? Como você lida com isso? Não preciso disso. Eu não preciso disso. Já tenho fornecedor, estou comprando em outro lugar. Essas são objeções comuns. Na tua empresa talvez sejam essas, talvez sejam outras. Quais são? Faça uma lista, pegue a tua equipe e diga como é que nós respondemos a estas objeções. E a equipe inteira tem que participar disso. E você tem que dar opções para as pessoas terem um arsenal para lidar com essas objeções. Exercício é esse. Como que eu respondo às objeções mais comuns? Como que eu faço? Eu tenho que estar preparado para isso. Fechamento. Fechamento, teoricamente, é o último passo da venda. Não é. Nós já vamos ver por quê. No fechamento, é a conclusão de um trabalho bem feito. O fechamento deveria ser natural se eu fiz todo o trabalho corretamente até agora. Se eu não fiz o meu trabalho correto até agora, este é o momento de consertar, porque é aqui que eu vou achar se existe uma objeção final, se tem alguma coisa travando. Eu escrevi 2 livros sobre fechamento. Um se chama Negócio Fechado, outro se chama Fechamento e está na coleção Passos da Venda. Algumas das técnicas mais comuns estão nesses livros. Você tem o fechamento assumido, o fechamento ativo, fechamento por alternativas. Por exemplo, você prefere levar o azul ou o verde? Se a pessoa falar o azul, está fechado. O fechamento induzido, o fechamento resumo, então, tá. Pronto, você resumiu os benefícios, o cliente diz, então tá. Fechamento da objeção final, eu vou deixando uma objeção que eu sei que existe, e estou, a propósito, deixando ela de lado, porque o cliente não vai comprar enquanto não responder essa objeção. Mas eu estou controlando a conversa. Eu vou respondendo tudo e deixo essa aqui. Quando o cliente me trouxer essa aqui e levantar a objeção, eu já estou preparado para responder. Respondo, a venda, teoricamente, deveria estar fechada. Tem por medo de perda, vai acabar, vai mudar o preço, é uma promoção, etc. Por venda adicional, então, estou vendendo um terno e digo para o cliente, vai querer levar a gravata também? Se o cliente falar sim para a gravata, ele falou sim para o terno também. Na verdade, eu vendi um terno oferecendo uma gravata. Isso é fechamento da venda adicional. E tem, por exemplo, o fechamento da confrontação, que é um cliente enrolado, não sai do lugar e você está perdendo tempo com ele. E aí chega uma hora que é o último recurso teu, mas você tem que chegar e dizer, escute, vai ou não vai? E se não for, pelo menos você libera, vai fazer outra coisa. Então, cada uma dessas aqui é uma técnica. O que eu queria que você parasse para estudar é como você reconhece os sinais de que um cliente está para fechar uma compra. É muito interessante você ficar parado num lugar ou ouvindo uma ligação, ou fazer uma visita com um vendedor e ficar prestando atenção como um cliente às vezes está pronto para fechar e o vendedor não cala a boca. E fala, e começa a meter os pés pelas mãos e se afundar. Quando, na verdade, se tivesse ficado quieto e tirado o pedido, já tinha fechado a venda, mas ele não consegue. Tem que treinar isso também. Então, pega e diz quais são os sinais de que o cliente está pronto para fechar. E fecha e cala a boca. Treina isso. Outra coisa que está muito ligado a fechamento de vendas, é o que eu chamo de venda adicional. Venda adicional é o que mais eu posso oferecer para o meu cliente. Fechou uma venda, está fechada? Maravilha, o que mais você vai oferecer para ele? Chegue no McDonald's, por exemplo. Chego no McDonald's, peço um sanduíche. O que ela me diz? Acompanha a batata frita? Isso é uma venda adicional. Vocês acham que isso faz diferença no final do dia, em termos de faturamento? Ela oferecer para todos os clientes esta venda adicional, faz ou não faz? Faz.
ela vai ouvir muitos nãos durante o dia? Sim, com certeza absoluta. Imagina, não vou oferecer batata frita porque eu fico desanimada, eu fico desmotivada. As pessoas, às vezes, não aceitam isso aí, mexe comigo, e aí eu não vou oferecer batata frita. Não existe isso, porque é um processo, ela tem que entender que funciona assim. E se você disser sim, quero batata frita, ela vai dizer média ou grande. E está fazendo o que se chama de upsell, estou tentando vender algo um pouquinho mais caro. Aceitei a batata frita. Refrigerante, médio ou grande. Veja que pequeno já não é mais uma opção. Médio ou grande. Aceitei o refrigerante. Acompanha a sobremesa. Sundae ou torta. E eu vou oferecendo coisas. Imagine toda uma equipe de vendas fazendo isso todos os dias. No final do mês você chega com um faturamento muito mais alto, fazendo um trabalho um pouquinho melhor todos os dias. Tem que ser treinado também. E se uma empresa não sabe o que ela pode oferecer a mais, tem que fazer um trabalho de base, de dizer, espera aí, um vendedor nosso deveria saber automaticamente que todo mundo que pede isso aqui também pode comprar isso aqui. Faz parte. Isso tem que treinar também. Esse é o exercício. Muito bem, o último exercício das habilidades está ligado à pós-venda. Está baseado num trabalho do Frederick Reichheld. Frederick Reichheld é um especialista em marketing da lealdade. Ele escreveu um livro chamado A Questão Definitiva, que está baseado no trabalho dele de muitos anos de pesquisa, para descobrir se um cliente realmente está satisfeito ou não com uma empresa e se ele vai comprar ou não, de novo. Porque o que você quer é um cliente satisfeito, mas que compre de novo. Senão não adiantou nada satisfazer ele. O que ele descobriu? Que não precisa fazer muitas perguntas, uma só basta. Por isso ele escreveu o livro chamado A Questão Definitiva. Esta é a pergunta mais importante. Qual é? Você nos recomendaria a um amigo ou colega? Esse é um trabalho que todo vendedor, toda vendedora deveria fazer, toda empresa deveria fazer. É descobrir se o cliente ficou feliz e satisfeito. E você descobre perguntando isso. Você nos recomendaria um amigo ou colega? Você vai ter 3 tipos de nota. Nota baixa, são os detratores. Não ficaram felizes, não vão comprar de novo, vão fazer marketing boca a boca negativo. Tem os neutros. Nota 7 e 8 são neutros. Compram de você, mas compram do concorrente sem o mínimo problema. Quem chegar com a melhor proposta, troca. E você tem os promotores. Promotores são aqueles que te amam, te adoram. Vão sempre te dar a chance, se você tiver mais ou menos no mesmo preço, eles compram de você, eles experimentam um produto e serviço novo, te recebem, são os promotores. Indicam outros clientes. Seria uma maravilha se todos os clientes do mundo fossem que nem os promotores. O que eu vou fazer então? O exercício é você perguntar por que você não ficou satisfeito? E fazer alguma coisa com isso. Porque eu quero evitar que isso ocorra de novo e eu quero reverter a situação. O que eu poderia fazer para melhorar essa nota? O que teria que fazer para você me dar uma nota 10? E fazer o que o cliente pedir. Porque eu estou fazendo uma pesquisa de satisfação, se você parar para analisar. E para terminar, a pergunta é, como você nos indica? Porque o cliente que te indica, indica de um jeito. Ele diz, não, vocês são ótimos porque vocês são rápidos, vocês são ágeis, vocês são super convenientes. Que é que ele fala? Porque isso que ele fala é o que você precisa continuar fazendo para fidelizar esse cliente e atrair outros como eles. Ok? Você pega uma empresa que faz isso aqui, chega no final do ano, ela tem mais de 100 ideias de clientes implementadas. Ela é uma máquina de inovação. Por quê? Porque está escutando os clientes e colocando em prática. Atitudes. Atitudes são coisas psicológicas. É o comportamento da pessoa. É motivação, é vontade, é garra, é o combustível, a vontade com que você faz alguma coisa. Esta atitude é o que faz com que conhecimentos e habilidades realmente tenham um resultado. Porque eu posso ter conhecimentos, posso ter habilidades, se eu não tiver a atitude correta, não adianta. Muito bem. Atitudes, nós descobrimos que existem 10. Existem 10 grandes atitudes. Essa é uma pesquisa que nós fizemos entre os supervendedores. São 10 atitudes que são comuns a todos os vendedores campeões. Foco, motivação, iniciativa, criatividade, inteligência emocional, ética, comprometimento, resiliência, persistência e autodesenvolvimento. Estão sempre procurando se aprimorar. São essas 10. Temos uma revista chamada Motivação que está baseada nisso. O que eu quero que você faça? Qual que é o exercício? Quero que você pegue
e faça uma lista de coisas que são importantes para você da seguinte maneira. Escolha 5 atitudes ou comportamentos que você acha que são fundamentais para um vendedor ter sucesso. Quais são as 5 atitudes ou comportamentos que um vendedor tem que ter? O que é? É ética? É criatividade? É persistência? É motivação? É resiliência? Faça a lista. Depois, quero que você descreva como você gosta de ver isso na prática. Então, criatividade é o quê? Criatividade é buscar novas formas de resolver problemas. Persistência é nunca desistir na primeira tentativa. Ética é, na dúvida, sempre fazer o que é correto. Então, eu descrevo como é que é esse comportamento. E aí eu quero que você faça 5 objetivos na qual você se vê atingindo este ano. Essas são as metas para este ano. Então, você tem 5 atitudes, 5 comportamentos e 5 objetivos. O que você vai fazer agora? Você vai escrever a tua missão, priorizando eles. Você vai pegar 3 de cada um deles e vai escrever uma missão. A missão vai sair mais ou menos assim. Nossa missão é prospectar, fidelizar e satisfazer clientes com ética, persistência e criatividade, para com isso conseguirmos vendermos 10 milhões, com 10% de margem e 98% de índice de satisfação. Esse é um trabalho que fica claro para todo mundo na equipe qual é a sua missão. E se você fizer dentro de uma empresa, você vai começar a notar que às vezes a equipe tem uma missão diferente do gerente e tem uma missão diferente do que o dono acha que deve ser. E você tem um desalinhamento aí. E você vai ver por que tantos problemas acontecem. Porque não está claro qual é a missão. A missão deveria ser essa. Eu escolho quais são as atitudes e os comportamentos, eu escolho quais são as tarefas que eu tenho que fazer, eu escolho quais são as metas, e eu faço com que isso tudo trabalhe junto dessa maneira assim. Ok? Para terminar, eu tenho um videozinho, porque eu acho que as pessoas precisam trabalhar essa questão da motivação e da atitude de uma maneira diferente. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar todos os sentidos. Por isso, eu acho que música, imagem, vídeo é uma coisa importante. Vou terminar minha palestra com um videozinho sobre as 10 atitudes do vendedor campeão. Tá bom? Gente, grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.